Naquele lugar, entre a consciência e o sonho, me vi em um quarto. Nele não havia nada de incomum, exceto por paredes cobertas por arquivos de fichas. Era como daqueles de biblioteca, sabe? Com várias gavetas que listam títulos por autor ou assuntos em ordem alfabética. Porém, essas gavetas, que se estendiam do chão ao teto e aparentavam não ter fim para nenhum dos lados, tinham cabeçalhos um tanto diferentes. Ao me aproximar da parede, o primeiro a chamar a minha atenção era um que dizia: pessoas de quem eu gostei. Eu abri a gaveta e comecei a folhear os cartões. Fechei-a rapidamente, chocado em perceber que eu reconhecia cada um dos nomes escritos ali. Então, sem que ninguém me dissesse nada, soube exatamente onde eu estava. O quarto, sem vida, com suas pequenas gavetas, era um perturbador arquivo da minha vida. Nele tinham sido escritos meus atos em cada momento, grandes ou pequenos, em detalhes inalcançáveis à minha memória. Os títulos iam do banal ao bizarro: livros que eu li, mentiras que eu contei, consolos que eu dei, piadas que me fizeram rir. Alguns eram quase hilários em sua exatidão. Coisas que eu gritei com meu irmão, outros não tinham tanta graça. Coisas que eu fiz nos momentos de raiva, reclamações que eu tive em secreto sobre os meus pais. Eu não parava de me surpreender com o que eu encontrava. Quase sempre havia muito mais fichas do que eu esperava. Algumas vezes, menos do que eu gostaria. Eu fiquei impressionado pelo enorme volume da minha existência. Seria possível eu ter tido tempo em meus 16 anos para escrever cada um dos milhares, ou talvez milhões de fichas? Mas cada cartão confirmava esta verdade. Todos estavam escritos com a minha letra, e todos tinham sido assinados por mim. Quando puxei a gaveta, músicas que eu escutei. Foi aí que eu concluí que as gavetas tinham o tamanho exato de seus conteúdos. As fichas estavam colocadas bem justas, mas mesmo assim, depois de 2 ou 3 metros, ainda não tinha conseguido encontrar o seu final. Fechei de volta, envergonhado. Nem tanto pela qualidade da música, mas mais pelo tempo que eu havia gasto. Quando eu vi a etiqueta que dizia pensamentos luxuriosos, eu senti um arrepio atravessar o meu corpo. Eu abri a gaveta uns poucos centímetros, sem coragem alguma de descobrir seu tamanho, e puxei uma única ficha. Eu estremeci ao ler a sua descrição detalhada. Me causou náusea pensar que momentos assim pudessem ter sido registrados. Uma raiva quase selvagem se apoderou de mim. Só um pensamento dominava minha mente: ninguém jamais pode ver essas fichas. Ninguém deve encontrar esse quarto. Eu tenho que destruí-los. E no impulso insano, eu arranquei a gaveta. Seu tamanho já não importava. Eu tinha que esvaziá-la e queimar aqueles cartões. Porém, mesmo segurando suas extremidades e balançando com toda a minha força, nenhum saiu de seu lugar. Em desespero, eu tirei um cartão, apenas para descobrir que ele era forte como aço quando tentei rasgá-lo. Sentindo-me derrotado, eu retornei a gaveta ao seu lugar. Encostei a testa na parede e deixei escapar um longo e profundo suspiro. Então eu vi. O título era Pessoas com quem eu compartilhei o Evangelho. O puxador, ele brilhava mais do que qualquer outro ao seu redor. Ele era o mais novo, quase sem uso. Então eu puxei e uma pequena gaveta saiu em minhas mãos. Dentro havia tão poucos cartões que nem precisei contar. Aí as lágrimas vieram. Eu caí em prantos. Eu soluçava tão forte que sentia uma dor que começava no estômago e se expandia pelo corpo todo. Eu caí de joelhos e gritei. Eu gemia de vergonha da sufocante
vergonha de tudo aquilo. As fileiras de gavetas confundiam-se em meus olhos cheios de lágrimas. Ninguém poderia jamais saber sobre este quarto. Eu precisava trancá-lo e esconder a chave. Então, enquanto eu enxugava as minhas lágrimas, eu ouvi: não! Não ele! Não aqui! Qualquer um! Menos Jesus! Eu olhava, indefeso, enquanto ele abria os arquivos e lia os cartões. Eu não podia suportar ver a sua reação. Nos momentos que eu conseguia olhar para o seu rosto, eu via um pesar mais profundo do que o meu. Ele parecia intuitivamente para as gavetas mais podres. Por que ele tinha que ler cada uma das fichas? Finalmente ele se virou e me encarou. Ele me olhava com pena em seus olhos, mas era uma pena que não me zangava. Baixei a minha cabeça, cobri o meu rosto e voltei a chorar. Ele se aproximou e simplesmente ele me abraçou. Ele poderia ter dito tantas coisas, poderia ter feito tantas coisas, mas não. Ele simplesmente, ele só chorou comigo. Depois ele se levantou e voltou à parede de arquivos. Começando de uma extremidade, ele puxou uma gaveta e um a um assinava seu nome sobre o meu. Eu corri até ele e gritei não, pois tudo que eu conseguia falar era não, não. Enquanto tirava a ficha de suas mãos, seu nome não poderia estar nos cartões, mas lá estava, escrito com um vermelho tão intenso, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobria o meu. Estava escrito com o seu sangue. Ele delicadamente tomou de volta o cartão, sorriu com tristeza e continuou assinando. Acho que jamais entenderei como ele pôde fazê-lo tão rápido. A última gaveta e vindo à minha direção. Colocou sua mão no meu ombro e disse: está consumado. E me levou para fora do quarto. É como se eu tivesse tido uma segunda chance. Além de sentir o seu amor e meus pecados perdoados, sinto que todos os meus segredos estão guardados nele. E já não há trancas na porta, pois ainda assim existem cartões a serem escritos.